Fala aí, nós somos a galera do Como Dizia Minha Avó, um podcast que traz mais conhecimento e informação de uma forma bem diferenciada. E aí, Cleiton, tudo belezinha? Tudo beleza, tudo tranquilo. Beleza. E aí, Pablito, tranquilo? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras cinzas da vida. E hoje, nada mais, nada menos como o Arnaldo Neto, né, velho? O cara que me ajudou a descobrir o meu propósito. Ô, Arnaldo, como dizia minha avó, você é meu neto preferido. Inclusive, eu queria mandar agora um beijo pra minha avó Edna, que nunca vai escutar esse podcast, tá? Mas, vovó, eu te amo, tá? Deve estar lá agora assistindo Sônia Abrão, sei lá, algum negócio desse lá. Mas, vó, eu te amo, um beijo pra você. Obrigado pelo convite, galera. Eu falei que esse ano a gente ia ter surpresa, eu falei. O Cleiton avisou ano passado, disse, preparem-se, que ano que vem tem muita surpresa. E aí, lembrando, quem tá ouvindo a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha maroto e bora ouvir até o final, porque tem muita coisa boa hoje. E lembrando, ativa o sininho pra ser avisado quando sair um novo vídeo. Quem tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, segue a gente lá. E claro, a gente não podia também deixar de fora o nosso Instagram, como dizia minha avó, oficial. Sempre tem muita coisa boa, material, vai lá e segue a gente. Bom, e aí, como é que foi o final de ano de vocês aí? Foi tudo beleza, tudo em família, sem grandes extravagâncias, saímos bastante, passeamos bastante. E aí, Pablito? Fazia tempo que eu não descansava, deu pra descansar esse final de ano, graças a Deus. E o seu aí, Arnaldo, muito corrido final de ano? Cara, foi bem bacana, não aglomerou, né? Então, teve o lado bom de não aglomerar, claro, é a parte saudável, mas aí, você fazer um Natal não aglomerado, você gera um certo significado pra uma família que é toda brigada e tem 4 natais. Aí, esse ano, isso rolou, teve a parte boa disso, né? Os outros anos, assim, cacete, todo mundo brigou, 4 natais, vão ter que comer 4 vezes, ficar amanhã suando aqui, peru, rabanada. Mas esse ano, a gente ressignificou. A gente falou, não, gente, é a quarentena, entendeu? Então, esse ano rolou algo mais bonito em torno dessa família aí, com tanta porradaria. Paz e amor no coração. Paz e amor, por favor, gente. E aí, assim, final do ano passado, a gente fez um episódio, e aí muita gente se sentiu inspirada com esse nosso episódio de final de ano, e inspirado com as palavras que a gente proferiu naquele episódio. Recebemos algumas mensagens dizendo que graças ao programa que a gente fez, muitas pessoas pela primeira vez prepararam suas metas e objetivos, né? E aí, alguns conseguiram, outros não conseguiram ainda encontrar o seu propósito. E pensando nisso, então, a gente resolveu trazer aqui um especialista em propósito hoje, né? Um cara aí que pra mim é top, cara. Um cara com quem eu particularmente já acompanho o trabalho tem um tempo e tenho aí uma enorme admiração aí de ver ele em TEDs e ter tido aula com ele no curso também de inteligência emocional da Conquer, e foi lá que eu comecei a minha trajetória correndo atrás dos materiais dele, e acompanhar ele agora no Resumo Cast, eu já me sinto mais um chegado do cara aí, já virou parça aí, apesar de ele nem saber quem eu era até então, né? E aí, claro, vocês acham que o currículo do cara termina por aí, lógico que não vai terminar por aí, né? Então foi recorde de vendas da editora Mastermind no lançamento do livro dele, primeiro lugar em livro de negócios na Amazon, ele e o seu best-seller já foram matéria no Globo, o cara já teve no encontro com Fátima Bernardes, palestrante do TED, entrevistado no programa Sem Censura, já bateu bola com o Zico, é um chegado do LeBron James. Senhoras e senhores, com vocês, Arnaldo Neto. Cara, foi a melhor leitura de todos os tempos do meu currículo. Me manda isso aí, por favor. Um nugget, um snippet. Eu vou me apresentar sempre assim agora. Quando alguém me perguntar, Arnaldo, fala um pouco de você, eu vou encaminhar o seu áudio, Rodrigo, com essa apresentação, porque assim, nunca aconteceu nada parecido, tá? Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Adoro trocar ideia sobre propósito. E assim, gravar podcast com a galera que tem a mentalidade parecida é um dos grandes prazeres que eu tenho na vida. Então, se vocês precisarem, se vocês quiserem perguntar, eu tô aqui pra jogo, pra responder. Vamos que vamos. Beleza. Massa. Eu esqueci alguma coisa aí no currículo? Cara, eu já fiz 1000 embaixadinhas. Olha só, eu tava num sítio de um amigo meu, em Minas Gerais, tava chovendo, não tinha nada pra fazer. Porque vai ter meu recorde de embaixadinhas, eu fiz 1000 embaixadinhas, isso é verdade, tá? Se você quiser adicionar aí. Eu vou editar e vou te mandar. Mas foi 1000 seguida, direto? Não, foi 1000 contando toda a minha vida. Foi 1000 direto. E eu sou muito bom também em fazer embaixadinha sentado. É uma faceta minha que você pode também, Rodrigo. Quando você for falar do Zico, você faz um storytelling e fala que o Zico quis me conhecer porque eu faço embaixadinha sentado bem. E embaixadinha, né? Pode ficar mais cabível. Pode deixar, eu vou alterar aqui. E aí, hoje a gente vai bater um papo, então, com o Arnaldo. Aí ele vai falar sobre o seu livro, Vivendo de Propósito. Descubra seu propósito em 10 passos simples. Cara, e é simples mesmo o negócio. É muito simples 10 passos. Que vão mudar a sua vida. E, como eu
falei, muda mesmo. Arnaldo, a primeira coisa, antes da gente começar, cara, qual é a ligação entre o Zico, LeBron James, Cazuza e musiqueria tem a ver com o teu despertar? Cara, é muito louco isso, né? Eu, em 2016, eu trabalhava numa agência que ainda existe, chamada Agência Olaquital. Quem quiser aí conhecer o Olaquital, procura na internet, vocês vão achar. E eu tava na agência, lá no dia a dia de agência, telefone tocando o tempo todo, e toca um telefone. Aquele eu mesmo atendi. O Arnaldo, por favor, sou eu. Arnaldo, você gostaria de dar um tag? Bom, é trote. Será que ela queria falar com o Arnaldo Jabor? Ou o Arnaldo César Coelho? Ou será que é pra mim mesmo, né? E aí, naquela hora que ela falou aquilo, ao mesmo tempo que você faz o fino e fala assim, por favor, qual vai ser o dia, qual vai ser o tema? Se ela estivesse me vendo em vídeo, como vocês estão agora, ela veria que eu estava rasgando minha camiseta e dando cambalhota pra trás igual uma ginasta. Porque TED, cara, se você quiser eu falo aqui na ordem os vídeos mais vistos da história. Primeiro Ken Robinson, segundo Bernie Brown e por aí vai. Fiquei louco com o convite, topei. E ela mandou lá o tema pra mim, que era despertar, né? Claro, cada um falaria a sua palestra de acordo com o tema despertar. Eu, cara, despertar. Beleza. Não sei o que eu vou falar. E aí uma dica pra quem quiser fazer palestra, escrever livro, o que quer que seja. Cara, começa a escrever alguma coisa, né? Vai sair. Começa a botar a palavra no papel. Aí eu falei, bom, a gente começa toda a palestra contando história, né? Storytelling. Vou falar um pouco dos meus sonhos de infância. Eu, quando criança, queria jogar futebol, queria jogar basquete, queria ser músico, aqueles sonhos que a gente tem. Aí fiz isso e falei, bom, vou começar contando um pouco da minha história pra gerar uma identificação. Show. O miolo eu não faço ideia. Deixa eu falar um pouco agora dos grandes cases da história da minha empresa. Quando o Zico fez 60 anos, a gente fez, na época, uma campanha que a gente ia levar os 20 fãs do Facebook dele que mais interagiam pra jogar um futebol com ele no dia do aniversário dele. O negócio ficou tão sério que, assim, a galera pra ganhar não falava assim, oi Zico. Era uma letra em cada comentário. O, I, Z, entendeu? A galera começou a botar uma letra por comentário pra poder ficar no topo do ranking lá. Você imagina na hora pra mensurar os 20, né? Porque o 20 e o 21 ficavam trocando de posição, foi uma loucura. Enfim, rolou. Então, os cases da minha empresa eram o Zico, nesse aniversário dele com os fãs, foi maravilhoso. O outro, quando a gente fez uma campanha pra NBA Brasil, quando a NBA Brasil ia sediar aqui no Rio de Janeiro o primeiro jogo do Global Games, que ia ser Miami e Cleveland. O Pablão aqui, que entende de basquete, sabe que no meio do caminho o LeBron era do Miami e foi pro Cleveland. Então, o jogo foi anunciado como simples amistoso do LeBron pelo Miami, e o jogo ganhou uma proporção mundial, porque esse é o primeiro jogo do LeBron pelo Cleveland de volta, justamente contra o Miami. Eu lembro disso. Foi o primeiro jogo do LeBron e foi no Brasil. Eu tentei de todo jeito, não consegui. E aí o que ia ser aquela mamãezada, aquele jogo de comadre, todo mundo veio pra cá ver. Todos os comentaristas que você conhece lá da gringa, Stephen A. Smith, todos esses caras vieram pra acompanhar essa história. Então foi absurdo. E teve um último case, muito bacana, que o CD do Cazuza Exagerado fez 30 anos, e aí a Musiqueria, que é uma empresa de música incrível de um amigo meu maravilhoso, Flávio Pinheiro, fizeram um circo voador de volta no arpoador aqui no Rio de Janeiro durante um fim de semana para poder honrar o Cazuza. Eu não sei quanto que vocês são familiarizados com o arpoador aqui no Rio de Janeiro, mas circo voador é uma casa que hoje em dia tá no centro da cidade. Era no arpoador aqui na praia em Ipanema nos anos 80, só que rolou tanta besteira lá, para não falar outra palavra, tiraram aqui do arpoador e botaram no centro pra ver se o negócio ficava um pouco mais tranquilo. Então, esses foram os grandes cases. Aí, beleza. Fiz o começo da apresentação com meus sonhos de infância, futebol, basquete e música. E peguei os cases, Zico, NBA e Cazuza. Já entenderam, né? Os meus sonhos de infância foram realizados pela minha empresa. De certa maneira, o meu trabalho me proporcionou realizar meus sonhos de infância. E aí o grande despertar pro qual eu convidei os presentes no TED, foram 500 ao vivo e 30 mil remotos, foi, cara, despertem pra uma vida que pode ser boa o suficiente do jeito que ela já é. Talvez você já tenha realizado sonhos e você não sabia. E eu admito, eu não sabia desse link entre meus sonhos de infância e meus cases até eu fazer o TED. E quem tem na vida a chance de fazer um TED? Pouca gente. Então não espere tanto. Esse é o meu convite. Acorde hoje, desperte hoje pra uma vida que pode ser boa o suficiente do jeito que ela já é. E aí, pra que você possa fazer isso, beleza, eu queria ser o 10 do Flamengo. Eu fui? Não fui, mas joguei com o 10 do Flamengo. Eu queria jogar basquete. Joguei? Não joguei. Mas, pô, conheci o Papai LeBron, né? Eu queria ser músico. Fui? Não fui. Mas tava lá organizando um evento no Circo Voador com Barão, Paralamas e por aí vai. Cara, foi muito legal poder ter essa percepção enquanto eu preparava o TED e poder compartilhar ela durante o TED, que foi realmente ali meu despertar. E quando eu subi naquele palco, eu entendi que nunca mais eu queria sair dali. Daí pra frente, eu decidi mudar de vida realmente. Todos foram com grande estilo, né, Arnaldo? Porque Circo Voador no Brasil, ele é palco de referência, né? Aí LeBron James e Zico, não precisa dizer mais nada, né, cara? E aí sabe que o seu livro, pra mim, ele já começou com um puta tapa na cara, né? E doeu, velho, doeu. Porque a primeira frase que eu leio no prefácio é a frase do Mark Twain, né? Os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia em que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Só nessa frasezinha eu disse, caramba, o livro vai ser do
cacete, né? Só aí eu já fui conquistado pro livro, porque pra mim, ler um livro, se ele não me conquistou nas primeiras 4, 5 páginas, eu vou ler, mas eu vou demorar, né? E o seu livro lá, eu destrocei ele em poucos dias, né? Tanto que agora eu tô fazendo a segunda leitura, que é pra fazer os testes lá, os exercícios, né? E aí, o que eu queria saber de você agora, o que vem a ser o famigerado propósito e como que inicia a minha jornada pra eu encontrar o meu propósito? Rodrigão, excelente pergunta. E fazendo um link, minha última história que eu contei do TED, naquele dia eu descobri o meu. Então é como se eu estivesse naquele palco até hoje. Tive uma oportunidade única de poder ser convidado para dar uma palestra ali, que pra mim sempre foi referência, e recebi o chamado e falei, cara, não tem mais como ignorar isso. Mas eu seria um tanto quanto econômico se eu falasse que bastou o TED e no dia seguinte eu larguei tudo e fui encontrar o propósito. Quando a gente faz entrevista pro Instagram, a gente fala assim rapidinho, mas como aqui é podcast, pode falar um pouquinho mais, dá pra contar a história inteira. Cara, demoraram mais ou menos uns 6 meses pra eu tomar vergonha na cara e aceitar o chamado. Quando eu subi naquele palco, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Falei, cara, eu não quero sair daqui. As pessoas que estavam comigo lá no dia, eu fui o cara que fechou o TED, né? Até isso foi legal. Ia ter uma pessoa depois de mim com mais bagagem e ela não foi. Então eu fechei o TED. E aí eu não queria ir embora. Aí a galera, Arnaldo, acabou, pode ir. Eu falei, não, quero ficar aqui. Então eu tô lá até hoje, vivendo esse sonho até hoje. Mas se eu falasse que do TED eu fui pra mudar de vida, seria uma mentira. E isso entra muito com o que eu vou falar pra vocês, que é a dica principal pra encontrar o propósito, que é olhar pra própria dor. Naquele TED recebi um chamado, neguei, e aí durante meses, sabendo que tinha um caminho pra mim, que foi apresentado naquele TED, eu não segui e comecei a ter insônia, comecei a ter umas crises de ansiedade, como quem sabe que tem um caminho pra seguir e não tá seguindo, né? E o universo não vai desistir de você. Você veio pra esse mundo pra cumprir um tipo de missão específica. E se você não faz isso, cara, a conta vai ceder. Até que finalmente essas crises de ansiedade, essa insônia se tornou insuportável e eu me vi obrigado a agir e finalmente vendi lá minha participação na empresa de marketing que eu já citei aqui e fui dar literalmente uma volta ao mundo em busca de propósito. Mas o que isso tem a ver com a dor? Então você que está estudando isso aqui agora e você quer encontrar o seu propósito, você pode comprar meu livro e ter lá 10 capítulos, vai falar de talentos, vai falar de valores, de paixões, mas nenhum link é tão assertivo quanto a sua dor. Para explicar isso, eu vou fazer uma referência aqui à mitologia grega. Tem uma lenda de um personagem chamado Quirón, que é um personagem que teve uma ferida na perna, porque ele cometeu um pecado contra o Olimpo, e aí Zeus deu para ele de presente uma ferida na perna que nunca sarava. E aí todo dia o Quirón ficava lá tentando curar a ferida, e não conseguia. Até que um dia passou um cara na frente dele com a ferida igual a dele. Aí ele falou, ei, você aí, vem cá, cara, deixa eu te ajudar. Ele foi lá e curou o cara. Aí no dia seguinte o cara trouxe um amigo. No outro dia o cara trouxe outro amigo. E aí o Quirón virou um grande curandeiro, de uma dor que ele conhecia muito bem. Cara, o que isso tem a ver com o propósito? Tudo. O que eu faço aqui hoje é o que o Quirón fez. Não saber o meu propósito foi a minha grande dor. Então eu aprendi com ela, eu vivi ela, eu sei a dor de não saber e a delícia de encontrar. E aí não me resta alternativa, senão compartilhar com o mundo que eu descobri. E essa história não é exclusiva a Quirón ou a mim. Todo mundo pode olhar pra dentro, aprender com a própria dor e ajudar outras pessoas a não fazerem o mesmo. Quando você faz isso, se torna único, porque a sua dor não é ensinada em faculdades ou livros, só você conhece a sua dor. Então, consequentemente, só você pode ajudar pessoas que estão aí fora passando por ela. E quando você entende isso, não fazer isso é um desserviço com essas pessoas que estão aí fora passando por isso e com você mesmo, que jamais se sentirá realizado caso não faça. Então, o caminho mais assertivo pro propósito, claro, talentos, valores, paixões, tudo conta, mas nada como a sua dor. Então, olhe pra dentro, reconheça a sua dor, entenda o que aprendeu com ela e ajude outras pessoas a não passarem pelo meio. Deixou a gente até encantado aqui, né? É. Engraçado, né? Eu vou contar a história aqui. Como é podcast, dá pra gente enrolar, né? O Textor, ele que apresentou você, pelo menos pra mim, né? Ele fez o curso. Ele falou, cara, pô, fiz o curso com um cara legal e tal, você tem que curtir. Aí, enfim, indicou seu livro, comprei seu livro, a gente tava lendo o seu livro. E vou te contar uma coisa até engraçada. Eu trabalho com ação social há muito tempo, né? Tenho uma ONG há 8 anos. E eu sempre fiquei muito incomodado da minha ONG ser assistencialista, né? Só fazer trabalhos pontuais e no nível assistencialista. Quando eu li seu livro, eu falei, porra, comecei no processo de descobrir o meu propósito. Eu falei, cara, eu sou um cara de tecnologia, tenho uma história, né? Sair da favela e tal. E aí eu falei, cara, o meu propósito de vida é poder proporcionar essa experiência para outras pessoas. Por que eu tô te falando isso? Primeiro, obrigado por ter vindo. Eu achei que você não iria vir falar com a gente. Fiquei muito feliz quando aconteceu para eu poder te falar isso pessoalmente. Mas você me inspirou a criar uma escola de tecnologia dentro da favela onde eu nasci para formar crianças que não tiveram oportunidade e não têm oportunidade, não têm exemplos, né, para formar crianças à tecnologia. Então eu comecei agora em janeiro, eu falei, cara, é isso, meu propósito é isso e eu não vou esperar. Eu comecei, cara, já e porra, a gente já tem os primeiros computadores, amanhã eu já vou ver o local e a gente vai formar uma escola em São Paulo, no extremo leste, na cidade de Tiradentes, que é onde eu moro, e a gente vai formar crianças do zero até o mercado de trabalho. Eu sempre pensei que, pô, eu precisava fazer algo do tipo, mas quando eu li seu livro,
livro foi uma porrada na minha cara. Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso agora. E aí eu fui lá e fiz. Então, realmente, isso que você falou, eu achei fantástico. A arte de você, de fato, curar as pessoas com uma dor que você tinha há muito tempo, transforma a vida, né? E transforma o mundo, né? Porque assim como você me tocou, eu tenho certeza que esse meu projeto vai fazer uma diferença na vida de muita gente. Você, com certeza, ajudou muitas pessoas a transformarem a vida de outras pessoas e é um ciclo maravilhoso. Então, cara, só comentando sobre o que disse, cara, muito obrigado por ter escrito esse livro. Pablo, obrigado você pelas palavras. Claro que eu viria e que bom que eu vim pra poder te escutar. E eu te peço aí autorização pra, em próximas vezes que eu contar essa história, ao invés do Kiron ou além do Kiron, falar um pouquinho de você também. Então depois a gente conversa aí no privado, você me passa um pouco mais de detalhe, porque certamente vai ser um exemplo muito lindo pra compartilhar. E cara, isso me dá muito significado e acho que pra todos, porque olha que interessante, né? Quando você entende, cara, que a sua obra, que a sua arte tem a relevância de realmente ajudar pessoas que estão passando por uma dor, você ganha uma motivação, né, uma energia ímpar. E eu sempre dou um exemplo que vocês vão entender muito bem, de maneira muito clara, que é o seguinte: alguém aqui imagina um médico em plena pandemia, acordando um dia, depois de uma noite mal dormida, ou o que quer que seja, falando assim, hoje não, vou trabalhar hoje não tô na vibe, tô cansado. Acho que ninguém imagina o médico fazendo isso, porque ele entende que tem vidas aí fora que dependem dele, correto? Mas, gente, é assim com todo mundo. Quando você olha pra dentro, encontra a sua dor e encontra nela uma chance de ajudar outras pessoas, você é como médico, com remédios, com antídotos para muitas pessoas. E aí quando me perguntam, Arnaldo, como é que você consegue escrever um texto por dia, né? E quem quiser ir lá no meu Instagram, @Arnaldo de Propósito, vai lá, tem um texto por dia ano passado inteiro, esse ano continua e vai ter nos próximos 10 anos. Porque eu entendo que eu, não só eu, o Pablo, o Rodrigo, o Cleiton, a Luísa, nós somos como médicos e possuímos aqui antídotos para pessoas que estão aí fora passando por uma dor igual a nossa. E aí o dia que eu não escrever, pode ser o dia que mais estão precisando de mim. Como diria Bruce Springsteen, um músico maravilhoso, que faz até hoje, com 70 anos, shows de 4 horas. Bruce, como é que você consegue fazer isso? Ele fala, todo show que eu faço pode ser o primeiro de uma pessoa e o último de outra. Então eu não tenho o direito de não dar o meu melhor. E quando você olha pra sua dor e você entende que tem pessoas aí fora que precisam de você, todo dia pode ser o dia que ela mais precisa. Então você não tem como não fazer o que você faz. E é por isso que eu faço todo dia, por isso que eu tô aqui fazendo hoje e farei amanhã e mais e de novo. Só pra contextualizar um pouco o seu livro lá, o Vivendo de Propósito, né? Lá no comecinho do livro você tem algumas perguntas que você mesmo responde. Quando você fala o que é o propósito e tal, ele casa muito bem com o nosso último episódio, né? Com o nosso último episódio do ano passado, quando a gente fez o episódio de fechamento, a gente falou muito de objetivo, de meta, até um pouco de propósito, né? Não com tanta profundidade e propriedade que nem você tem. E aí a gente até resolveu falar nesse ponto para as pessoas conseguirem até entender que essas 3 palavras, elas não são substantivas. Propósito, objetivo e meta, elas não são substantivas. Mas muita gente confunde. E aí, mais um pouquinho pra frente, lá do livro, tem uma parte que você pega e fala assim, existem a questão dos propósitos nichados. Então, eu tenho meu propósitão lá, e eu também tenho meus propósitos nichados, a propósito de trabalho, de família, né, e tal. Aí, velho, a gente tava discutindo esse assunto antes, e aí chegou um ponto que convergiu, assim, eu acho que muitas pessoas, elas conseguem confundir ainda, né, até por falta de conhecimento, de buscar mesmo, assim, a diferença do propósito nichado com a questão do objetivo, né, elas se confundem um pouco com esses pontos, não é? Vamos fazer aqui um FAQ de propósito, vai? Me ajuda aqui a anotar, galera. Vou passar aqui pelas dúvidas mais frequentes, tá? Propósito versus objetivo, propósito versus missão e a diferença entre um propósito e o propósito. Aliás, Cleiton, gostei desse propositão, né? Você chamou ele de propositão, eu gostei, eu vou usar isso, né? Propositão e os propositinhos. É isso aí. Propositão, cara, é nome de funk, né? Propositão, um negócio assim, né? Quem quiser fazer um aí, me fala que eu mando até um sample da minha voz pra vocês colocarem. Vamos lá. Propósito versus objetivo. Muito simples, tá? Pra ser propósito, tem que ter contribuição. Tem que ter o olhar pro outro. Deixa eu conceituar o que é propósito, que vai ficar tudo mais fácil. Em vez de eu falar aqui alguma coisa super técnica, vamos lembrar do Girassol, né? Que tá na capa do meu livro, tá no meu Instagram, tá em um monte de coisas que eu faço. Girassol, como o nome já fala, ele gira na direção do sol. E quando não tá sol, os girassol giram pro outro pra compartilhar a luz. Pronto, é isso. A gente tá nesse mundo pra ser um girassol e compartilhar nossa luz com os outros. Deixar nossa marca, deixar nosso legado. Então, nosso propósito é a contribuição que você entrega para as pessoas e para o mundo. Ponto. Acabou. Logo, a diferença entre propósito e objetivo fica muito clara. Porque para ser propósito tem que ter contribuição. Então, quando você fala assim, meu propósito é ganhar R$1 milhão. Nada contra ganhar R$1 milhão, tá?
Mas isso não é propósito, porque isso é seu. Tudo bem você ter seu objetivo, mas para ser propósito, você tem que ter uma contribuição. Então, o seu propósito é o que você nasceu para fazer. E o objetivo pode ser individual, mas para ser propósito, tem que ter contribuição. Propósito versus missão. Vamos pensar no exército para dar um bom exemplo aqui. Todo exército tem como propósito proteger a pátria, correto? Uhum. Mas um exército pode ter uma missão específica, temporária, de proteger a fronteira, sei lá, Brasil e Uruguai, né? Você percebeu? Proteger a pátria é um propósitão, né? E a missão ali é você proteger uma fronteira rapidamente. Então, a missão é um propósito temporário, nichado, que pode ser na sua família, no seu relacionamento, na sua saúde, no seu trabalho. Mas tudo isso tem que estar alinhado com um propósito maior, propositão, como o Cleiton acabou de nomear e eu adorei, tá? Bom, então vamos lá. Resumindo, propósito e objetivo. Para ser propósito, tem que ter contribuição e objetivo pode ser individual. Propósito e missão, propósito é o maior e a missão é um propósito nichado, temporário, específico. Tá? E a última, a diferença entre um propósito e o propósito. Bom, vocês já sabem que propósito é ser um girassol. É o que você faz para contribuir com as pessoas e com o mundo com a sua luz. Mas muita gente comete o seguinte erro, galera. Não, então beleza. Vou ficar parado aqui, né? E vou esperar os céus se abrirem com um arco-íris, 2 unicórnios e um baú de ouro, que vai sair uma frase, numa flâmula escrita no meu propósito, e até lá eu vou ficar aqui vendo Netflix. Não vai acontecer, tá? O caminho é você começar com um propósito até encontrar o propósito. Como assim, Arnaldo? Se propósito é o que você faz para ajudar as pessoas, um propósito é qualquer coisa que você faz para ajudar as pessoas. Vai jogar futebol com as crianças da creche, vai ler pros coroas no asilo, vai pegar os animaizinhos da rua, tudo isso é um propósito. E o propósito é, entre tantas possibilidades de ajuda, é aquela que você nasceu para fazer. É aquela através da qual você vai gerar maior impacto, né? A dica que eu dou é, não espere esse o propósito aparecer e cair dos céus. Não vai acontecer. Comece com um propósito e ao se colocar no caminho de contribuição, eventualmente, o grande propósito, como diria Cleiton, o propósitão vai aparecer. Então, resumindo aqui o glossário, resumindo aqui o FAQ de propósito, propósito e objetivo. Objetivo pode ser individual, como ganhar R$1 milhão, e para ser propósito tem que ter contribuição, olhar para o outro. Propósito é algo maior, enquanto a missão é um propósito nichado ou temporário. Como no exército, o propósito é proteger a pátria, e você pode ter uma missão que é proteger uma fronteira específica. E um propósito é qualquer coisa que você faz para ajudar as pessoas, e o propósito é, entre tantas possibilidades, aquela que você realmente nasceu para fazer. Comece com um propósito, se coloque no caminho de contribuição, e eventualmente o seu grande propósito, o propositão, vai aparecer. Ufa! Foi, hein? Arnaldo, tem uma palestra do professor Clóvis de Barros, e ele até cita um filósofo, que ele fala a busca da felicidade, né? Ele automaticamente acaba se inserindo no texto durante um tempo que ele fala da professora dele, do ginásio, que ele foi lá, começou, e a professora disse, olha, eu sei que aqui é difícil, mas quando você chegar no colegial, você vai encontrar a sua felicidade. E aí, lá no colegial, quando você chegar na faculdade, passou a faculdade ao estágio, passou o estágio ao trabalho, cheguei no trabalho, e aí eu quero ser agora um coordenador. Cheguei a coordenador e não encontrei a felicidade. Cheguei a gerente e não encontrei a felicidade. Então fica naquela busca eterna da felicidade. E aí o cara acaba morrendo e não encontrou a dita cuja da felicidade. Eu posso dizer que esse cara, ele viveu sem um propósito real de vida? Pode, porque o propósito é um meio e a felicidade é o fim. Aliás, você citou o Clóvis porque você sabe que eu entrevistei ele ou foi uma coincidência? Não. Coincidência. Aqui é o Clóvis de Barros pra mim. E Cortella são 2 caras que eu sigo pra caramba, assim como quem acompanha aqui sabe que eu gosto muito de Nietzsche também, então tem alguns caras que eu gosto pra caramba. A gente tá muito alinhado com esses 3, inclusive do Clóvis, 2 livros que vale a pena citar, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida e A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade, né? Fora aquela entrevista dele no Jô Soares, histórica. Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos, maravilhoso. E o Nietzsche, cara, eu assisti um curso de 4 aulas só baseado no prefácio de Assim Falou Zaratustra. Quando você falou daqui, Rodrigão, que você ficou impactado só com a primeira frase do meu livro, eu falei, pô, quem sabe um dia, então, vamos fazer um prefácio do meu livro, vamos fazer um curso de 4 aulas só sobre o prefácio do meu livro. Porque quando eu vi esse curso, na Casa do Saber aqui no Rio, 4 aulas só sobre o prefácio de Assim Falou Zaratustra, eu falei, cara, esse cara é incrível mesmo. E realmente eu amo Nietzsche. E eu entrevistei o Clóvis de Barros, cara, eu perguntei isso pra ele. Depois, Rodrigão, na sua versão atualizada do meu currículo, que você deu hoje aqui, tá no meu YouTube lá, se colocar Arnaldo Neto Clóvis de Barros, vai aparecer. E eu perguntei isso pra ele, cara. Vale muito a pena conceituar felicidade e propósito. E aí, eu vou citar aqui alguns termos do inglês, nada muito nebuloso. Vamos lá. Como é que é
felicidade em inglês? Happiness, ok? Felicidade em inglês é happiness. Como é que é acontecimento em inglês? Happening, né? Quando algo acontece, something happened. Calma, gente, não é aula de inglês, tá? Mas, se felicidade é happiness e acontecimento é happening, você já ligou os pontos. Para você ficar feliz, algo tem que acontecer. Então, uma vida, para você ser happy, something gotta happen, né? Então, uma vida voltada para a felicidade é uma vida fugaz, insustentável e ansiosa, na qual você depende de coisas acontecerem para que você tenha aquele pequeno ganho. Se você acordar buscando felicidade, você vai ter um pico quando comprar um carro, comer um cheeseburger, ver um filme, tomar um vinho, mas quando aquele pico acabar, você vai continuar onde você tá, tá? Eu não tenho nada contra a felicidade. Eu tô falando que uma vida buscando felicidade vai ter esse tipo de resultado. Agora, olha a diferença de uma vida buscando propósito. Quando você acorda determinado a ajudar as pessoas, isso é sustentável, isso é contínuo, e a felicidade vem como consequência, tá? Uma boa metáfora aqui, são duas, aliás. Primeira, negócios. Você não abre uma empresa querendo ganhar dinheiro. Você abre uma empresa querendo ajudar as pessoas, querendo curar uma dor. E o dinheiro vem como consequência de tamanho e valor que você entrega. Com propósito e felicidade é igualzinho. Você busca uma vida com propósito e a felicidade vem como consequência. A felicidade é um prêmio por uma vida com propósito. A grande prova que isso está certo é que eu garanto que alguém aqui já se frustrou em uma busca egoísta e desenfreada por felicidade. Seja na festa que você vai, cabelinho na régua, roupinha nova e o crush não te dá bola. Seja no jantar que você reserva a mesa e o prato vem pequeno, frio e caro. Ou na viagem que você chega lá e você pega o pico daquela cidade, pega tudo com fila e criança chorando, né? Quando você deposita a sua expectativa na felicidade, e essas coisas acontecem. Agora, alguém aqui, Rodrigo, Cleiton, Luiz e Pablo, alguma vez já ajudou alguém e não se sentiu incrivelmente bem depois disso? Duvido. Então essa é a grande prova. Quando você só busca a felicidade, a frustração tá o tempo todo acontecendo. Agora, quando você busca ajudar as pessoas e contribuir, a felicidade vem como consequência. E aí a última metáfora, para poder corroborar essa história, é aquela velha das borboletas. Em vez de você caçar elas, você cuida do jardim, que as borboletas vêm até você, né? Então você vive com propósito e a felicidade é um prêmio por contribuição, por impacto e por serviço. Eu não sei o que dizer, aí eu tenho que tentar me centrar de novo. Uma coisa que eu estava lendo sobre você, qual foi o impacto na sua vida com a volta ao mundo? Como era a sua rotina de vida, se você trabalhava muito antes? E quando você foi fazer a volta ao mundo, eu vi que, enfim, você teve palestras fodas, você foi para lugares legais e tal. O que mudou, assim, em você? O quão foi bom para você? E que tipo de conselho você dá para pessoas que vivem num mundo frenético, assim, né? Flertando ali com o burnout. Cara, essa pergunta é muito boa. Eu até acho que eu vou te surpreender com essa resposta, porque quando eu falo assim, não, eu vendi minha participação na minha empresa, acumulei uma grana e fui dar uma volta aí ao mundo em busca de propósito. Todo mundo fala assim, não, o cara foi pra Ásia, o cara foi pra Tailândia, Bali. Irmão, eu fui pra Nova York e Londres. Eu queria ver gente, eu queria ver coisa acontecendo. Então, assim, eu, Arnaldo, vou ser bem sincero, eu encontro mais paz numa cidade na qual eu sei que as coisas estão acontecendo o tempo todo e tem todo tipo de vida rolando do que na montanha. Sabe aquela viagem assim, não, vamos ali pra aquele resort all inclusive, ficar 7 dias lá descansando? Meu irmão, não me chama, que eu vou quebrar aquela porra toda, porque eu quero gente, eu quero coisa pra fazer, eu quero vida. E aí você imagina, eu ali em Londres, Nova York, vendo as mais diferentes possibilidades de vida, eu querendo criar uma nova vida, e eu passando por Londres e vendo, por exemplo, um café que era só pra mulheres grávidas judias. Eu juro por Deus que tinha esse nicho. É verdade isso. Tinha uma moça lá, que ela tinha um café que era pra mulheres grávidas judias. Olha que foda isso, cara. Aí você vai para o Central Park, tinha um brasileiro lá que ganhava 20 mil reais por mês, porque ele meio que fez lá um clã de brasileiros de dog walkers. E o rolê dos caras é dar rolê com o cachorro no Central Park e tirar foto pros donos postarem no Instagram dos cachorros. E aí você vai pra Londres, e aí você troca ideia com um brasileiro que tava tocando guitarra no metrô, e o cara sustenta a família inteira dele em Londres tocando guitarra no metrô. Aí você fala, cara, se esses caras fazem isso, o que eu não posso fazer? Entende? Então, assim, nada contra, cara, o sabático na Tailândia, em Bali, nada contra a viagem pra montanha, mas você quer me deixar em paz? Cara, me leva pra um lugar onde tem vida, onde tem possibilidade, onde tem pessoas diferentes buscando vidas diferentes. Você, de manhã, vê uma missa gospel no Harlem e você pegar um metrô e comer uma barriguinha de porco em Chinatown. Cara, isso me traz uma paz absurda. Você imagina pra mim o que foi ver essas possibilidades todas de vida? Eu fico até piado. Eu querendo montar a minha. Eu saí do meu mundinho, falei, cara, dá pra ser feliz de várias maneiras, e isso me deu realmente uma liberdade absurda pra eu poder fazer o que eu queria. Então eu voltei pro Brasil muito ciente, consciente e liberado pra falar, cara, eu posso criar o meu caminho como for.
Se aquelas pessoas conseguem, eu também consigo. Mas isso que é legal, que a felicidade ela não tem um modelo certo, não existe um padrão de felicidade. Eu tava lendo seu livro lá, Arnaldo. É assim, eu não acredito que as coisas aconteçam por coincidência. O nosso último episódio, ele foi baseado em muita coisa do que eu li no seu livro depois. E isso é muito interessante. Por exemplo, tem uma frase no seu livro lá que tá assim: o nosso maior medo não é da morte, mas de morrer sem mostrar ao mundo quem realmente somos. E a gente discutiu muito esse tema específico no nosso último podcast, assim, como você quer ser lembrado, né? O que você quer deixar de legado, o que você quer fazer para ser lembrado, não herança, com essas coisas, mas qual vai ser o seu legado com as pessoas, né? Quando eu li essa frase no seu livro, vem essa questão do propósito e tal, então quando eu encontro o meu propósito, eu sei quem eu sou, ou a busca do meu propósito não tem nada a ver com isso? Totalmente tem a ver com isso, e você não só sabe quem você é, mas você permite que as pessoas lembrem você por quem você realmente é. Citando Cortella fala que não podemos viver para sempre, mas podemos ser eternos através do impacto que geramos. Citando aqui Mark Manson, autor da Se Tio Arte Ligar o Foda-se, que eu também entrevistei, coloca no meu currículo aí, Rodrigo, e também autor do livro Fudeu Geral. Esse cara aí eu quero entrevistar, velho. Ele mudou minha vida Pode também. colocar no currículo aí, para vez que ele vier, você vai comigo. Ele fala que o nosso propósito é a nossa tentativa de eternidade. Então, o Cortella fala que não podemos viver para sempre, mas podemos ser eternos através do impacto que geramos. Eu ia complementar que o Wilson das Neves, ele dizia que só morre quem não presta. Pois é, tanto é que assim, de quem que a gente lembra aqui, né? Alguém aqui não lembra de Nelson Mandela? Quem não leu a biografia do Mandela, pelo amor de Deus, tá? Inclusive eu escutei a biografia do Mandela, que foi uma experiência incrível. Então assim, as pessoas que a gente lembra pra sempre são as que tinham um propósito incrível. Vamos lá, vou filosofar aqui. Quem já leu aqui Sapiens e ou Homo Deus, do Yuval Noah Harari? Olha, eu tenho esse livro aqui, mas não li ainda. Você vai querer ler. Olha que interessante, Cleiton, Rodrigo, Luísa e Pablo. Enquanto o Cortella fala que a gente não pode viver para sempre, mas pode ser eterno através do impacto que geramos. Enquanto o Wilson das Neves fala que só morre quem não presta. Enquanto Mark Manson fala que o propósito é a nossa tentativa de eternidade. E o Yuval Noah Harari fala que em 2050, o primeiro ser humano amortal já estará vivendo. O que é amortal? O imortal é o Wolverine. Você arranca a cabeça dele e ela volta. O amortal é o que não morre se ele não tiver nenhum tipo de acidente, né? Então, o amortal ele vive para sempre se ele não tiver nenhum tipo de acidente fatal. O Yuval Noah Harari fala que em 2050 pode ser que pessoas amortais já estejam habitando o nosso mundo. E aí eu pergunto pra vocês, se o nosso propósito é a nossa tentativa de eternidade, se o nosso medo é de morrer sem mostrar pro mundo o nosso legado, se a gente fosse viver pra sempre, será que teríamos mais ímpeto pra ter um propósito? Afinal, pra viver pra sempre é bom que vale a pena a vida? Ou pelo contrário, já que eu não vou morrer, então não tenho que deixar legado nenhum, e se dane o propósito? E aí, o que vocês acham? Eu preferiria viver pra sempre em busca do meu propósito. Achar o meu propósito e viver pra sempre. A gente até trouxe essa questão no episódio anterior, né? Foi uma das questões que eu trouxe pra você tentar descobrir seu propósito, que é, se eu fosse morrer daqui a 1 ano, o que eu faria? Entendeu? E aí, nisso, a gente fez o link também pelo que você gostaria de ser lembrado, mas às vezes não é lembrado, porque eu escrevi um livro, porque eu fiz um filme, porque eu mudei o mundo ou tal. Não, é o que você quer fazer pra ser lembrado pela sua família, ser lembrado pela sua vizinhança, pra aquela história passar de geração em geração e dizer, olha, há muito tempo atrás, seu bisavô fez tal coisa. O mundo sabe? Não, porra nenhuma, o mundo não sabe nada. Que nem o que a família do Pablo vai dizer, por exemplo, bisnetos deles, é, olha, seu bisavô certa vez abriu uma escola pra ensinar as pessoas no meio da comunidade. O seu bisavô veio de lá. Então, isso é ser lembrado. Não precisa, às vezes, você fazer algo que vá te ser lembrado, te leve pra mídia e tal, algum feito gigante. O ser lembrado é você realmente gerar impacto. Não precisa gerar impacto no mundo, mas gera impacto em alguém. O intuito nosso desse podcast é isso. Eu pretendo um dia a gente ter 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, sei lá, infinitos milhões de pessoas inscritos no canal, infinitas visualizações e tal. Mas se dessas infinitas eu conseguir impactar pelo menos 10 pessoas, cara, eu digo assim, cumpri minha missão. Eu já vou ser lembrado por essas 10 pessoas e pelas outras pessoas. Eu acho que todo mundo aqui, os meninos, esse foi o nosso intuito desde que a gente começou, criou o podcast. A gente não quer trazer qualquer assunto. Muito pelo contrário, desde o nosso primeiro, a gente estuda os assuntos, a gente busca conhecer, ou pelo menos uma partezinha ínfima, né, uma fagulha sobre o assunto. Quando a gente falou de propósito, cara, e eu vou te dizer assim, e eu acredito nessa lei da atração, e hoje tá muito famoso isso, né, quântica, atração, pensamento positivo, que nem, eu gosto muito do André Burick, que ele fala do pensamento positivo, e pra mim a frase dele é sensacional, eu queria ter criado ela, que é o no brain, no gain. O André Burick cita isso. Então assim, cada um tem o seu conceito de como eu vou atrair. E quando a gente criou o podcast, a intenção era essa.
era falar de assuntos, resolução de problemas complexos, criatividade, propósito de vida, é trazer algo que realmente impacte as pessoas e que ajudem as pessoas, como você falou, a não sentir a dor que eu senti, ou se sentir a dor, descobrir por que tá sentindo aquela dor. Pra nós aqui, o nosso despertar realmente foi a criação desse podcast. Mas bom, o entrevistado aqui não sou eu, você já falei pra caramba, é que eu me emociono e pra mim esse projeto é um puta projeto que a gente toca e ouvir as pessoas dizerem, por mais que sejam pessoas próximas ou não próximas, dizer, cara, eu ouvi o podcast de vocês e eu fiz o meu primeiro definição de meta e objetivo da minha vida. Eu nunca tinha feito isso, cara. Então, assim, eu sei que uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, várias pessoas acabaram mandando isso no meu WhatsApp. Tem um link muito claro do que você falou com produtividade. Eu vou explicar. Mas antes disso, é isso aí. Você sentir isso é maravilhoso e vocês imaginam o que eu senti aqui quando o Paulo contou a história dele, que ele abriu essa escola e que isso teve relação com o meu livro. Rodrigão, o que você tem a ver com o que você falou com produtividade, né? Muita gente me pergunta o que eu te falei. Caraca, Arnaldo, como é que você consegue todo dia escrever um texto, um livro por ano, meditar todo dia, ler, escrever, tomar banho gelado, malhar, blá, 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 blá. Cara, quando você tem esse compromisso com uma pessoa e você conhece bem as dores dela e você fecha o olho e você consegue imaginar essa pessoa, cara, você vai, entendeu? Falando um pouquinho sobre produtividade, pra mim o grande segredo da minha, se é que eu sou produtivo, é não ser perfeccionista. E olha só, cara, quem tem que falar se meu texto é bom ou ruim são vocês, cara. Não sou eu. Então eu não tenho o direito de escrever um texto, de escrever um livro e falar, isso aqui tá mais ou menos. Não, quem tem que falar são vocês. Porque já aconteceu de eu escrever texto e falar, isso aqui tá meio esquisito, os haters hoje vai ser uma festa. Postei e, cara, mudou minha vida. Beleza. E teve texto que eu já escrevi, eu falei, putz, hoje aqui, esse texto aqui é Pulitzer, Nobel, Disruptivo, vai abalar. Aí postei, cri, bola de feno no deserto. Nada. Eu não tenho direito de falar se meu texto ficou bom ou ruim. Quem tem que falar isso são vocês que leem meus textos, né? Eu acho que você ter esse compromisso com uma pessoa, cara, se 10 haters chegarem lá e falar, ficou ruim, erro de ortografia, erro de coesão, de coerência, de cacete, morfossintase, sei lá, mas uma pessoinha, qualquer que seja, falar assim, mudou minha vida. Valeu a pena. Então, acho que esse é o grande segredo da produtividade, você fazer pelas pessoas e deixar que elas avaliem. E mesmo que 10 avaliem mal e uma avalie bem, tá valendo a pena. Eu costumo dizer que a principal diferença entre eu e a maioria das pessoas é que eles querem fazer dinheiro e eu quero fazer legado. E indo de encontro com a decisão que você tomou na sua vida, que é largar a empresa que você era sócio e tal, que era uma empresa que estava indo super bem e que tinha um dinheiro ali claro pra você, como que foi o desafio de você apostar tudo no seu legado, né, no que você queria deixar, no seu propósito, e abrir mão dessa questão financeira, e que dica você daria para pessoas, que existem muitas pessoas, né, que estão vivendo a vida como gado, né, sendo tocadas aí, trabalhando, esperando sempre a hora feliz, que é sempre depois do trabalho, né, nunca a hora feliz é dentro do trabalho. Essas pessoas que trabalham por trabalhar, que dica você daria para incentivar essas pessoas a não focar só no dinheiro e viver com algum sentido? 2 coisas que eu quero falar sobre isso, mas antes delas eu tenho que falar que eu tenho que reconhecer meus privilégios, né? Assim, a minha decisão foi tomada, claro, eu vendi minha empresa, tinha um dinheirinho bacana ali pra viver 6 meses sem ganhar nem R$1, mas também, cara, se tudo desse errado, eu podia ir pra casa dos meus pais, que nada ia acontecer comigo. Então, assim, eu primeiro tenho que reconhecer meus privilégios e entender que eu não posso falar só com pessoas que têm esse privilégio, porque é uma parcela muito pequena. E foi muito legal, Pablo, eu entrar pro Resumo Cast, porque sendo muito sincero, a minha mensagem antes do Resumo Cast era muito assim, cara, encontra o propósito, larga tudo e muda. Foi o que eu fiz. Só que no Resumo Cast, que fala com o Brasil inteiro, eu comecei a perceber que a parcela de pessoas que pode fazer isso é muito pequena. Seja porque não tem condição financeira de ficar 6 meses sem ganhar R$1, ou porque tem filhos, família que tem que sustentar. E aí, eu estudando muito esse meu novo cliente que apareceu, eu entendi que tem 4 caminhos quando você encontra o propósito. Mudar, conciliar, ressignificar e afirmar. O que é mudar? É o que eu fiz. Encontrei um caminho, peguei a mochila, vendi minha empresa, beijo o mundo, já volto. Lindo, maravilhoso, um caminho muito falado em livros, revistas, filmes e músicas, mas quantos % dos brasileiros conseguem fazer isso? Pelo que eu tô entendendo, não muitos. Então a minha mensagem ela tem que ser mais empática do que isso. Então mudar é incrível, mas, cara, é o caminho pouco sustentável e pouco possível considerando nosso país. Aí tem outro caminho que é o conciliar, que é o quê? Pô, peraí, eu tenho um trabalho que me sustenta. Eu não amo, mas também não odeio. Eu tenho contas pra pagar, eu tenho filhos. Então, enquanto eu continuo nesse trabalho porque eu preciso, eu vou começar um outro trabalho. Quem sabe um podcast, quem sabe um livro. E aí você concilia um trabalho mais seguro com um segundo com mais propósito. E, eventualmente, você faz a transição
posição ou não, continua conciliando. E é importante falar que, se você tem um trabalho que você não ama, mas ele sustenta o seu propósito, ele também é o seu propósito. Aí tudo bem, você fala assim, mudar e conciliar. Pô, Arnaldo, não consigo conciliar, trabalho pra caceta. Só de pensar nisso eu já piro, ok? Você pode ressignificar, então você pode inserir propósito no que você já faz. Como o garçom, que antes ia servir um pouco desmotivado, pensando que ele estava ali lavando pratos, e hoje ele entende que ele está levando sorrisos às mesas, que ele está unindo casais, unindo famílias, servindo pessoas, tá? Isso então, nem todo mundo pode mudar, mas muita gente pode conciliar e todo mundo pode ressignificar. E tem o quarto caminho, que é afirmar. Pô, eu encontrei meu propósito e entendi que o que eu faço já é o meu propósito. Aí você só muda a narrativa e confirma. E esse caminho certamente é o mais sustentável de todos. Então, você pode mudar, foi o que eu fiz, mas eu entendo que é algo bem restrito. Você pode conciliar, você pode ressignificar, você pode afirmar ou confirmar. Arnaldo, qual é o melhor caminho? Não sei, é o melhor caminho para você, né? Então, seja mudando, conciliando, ressignificando ou afirmando, o propósito realmente é o que você deve buscar. E o caminho, ela é individual. Então, Pablo, assim, para mim, ter essa grana guardada da venda da empresa, ter uma família que deu suporte, tornou a decisão muito mais fácil. Mas eu falar, cara, façam isso, talvez seja algo pouco empático, por isso que eu apresento as 4 opções. Agora, tem outra coisa que eu queria falar também, que é o seguinte, tudo bem, já entendi que não tem muita gente que consegue ficar 6 meses sem ganhar dinheiro para largar tudo e investir só no propósito. Ok, mas viver de propósito é uma ótima estratégia financeira. Porque, vamos lá, Pablão, essa sua barba aí que tá na régua que eu tô vendo aqui no Google Meet, é você que faz ou você vai no barbeiro? Eu vou no barbeiro. Ah, imaginei, porque ela tá impecável. Você prefere que o cara que mexa na sua barba, que ele ama o que faz, na régua ali, bonitinho, passando ali, dando aquela disfarçada monstra, ou que ele esteja lá, tipo, desmotivado? É claro que você prefere um cara que ama o que faz. Amar o que faz é uma estratégia pra ganhar dinheiro, porque você vai fazer com mais paixão, vai fazer mais com mais energia. Então, resumindo tudo o que você falou, essa relação propósito e dinheiro, largar, não largar, eu não posso ser utópico aqui e falar, não, vai viver de propósito, vai ser hippie e tal, eu sei que não é o mundo que muita gente vive. Então, tem os 4 caminhos que você pode seguir, mas tem também a noção de que, cara, fazer algo que você encontra propósito é uma estratégia boa, porque você vai fazer melhor. E as pessoas preferem pagar por quem faz o que ama e faz bem. Então, acho que foi uma resposta complexa em relação à sua pergunta. Espero ter respondido. Respondeu super. E aí, aproveitando aqui, eu vou fazer a minha última pergunta aí pra vocês perguntarem também. Indo de encontro ao que você falou, tem uma coisa que eu estudo muito, já implementei muito em empresas, que é o MPT, né? Que é o Propósito Massivo Transformador. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Qual que é a relação entre propósito na pessoa física, né, na PF, e na pessoa jurídica, na PJ? Porque eu, pelo menos, eu sempre oriento, depois que eu conheci esse MPT, que é um termo feito ali pela Singularity, que vem do livro, na verdade, né, Organizações Exponenciais, essa estrutura de propósito, e que o propósito dele ser massivo e transformador, você é uma estrutura que você recomenda tanto para PF quanto para PJ, e se faz sentido, né, o propósito para PJ. Cara, essa pergunta é um tesão, respostas que eu amo dar, inclusive adoro fazer consultoria em empresas, tá? Já fiz no Brasil, fora, é um processo incrível. Primeiro erro, se algum profissional falar assim, eu vou criar o propósito da sua empresa, não contrate, porque isso não existe. O máximo que ele pode fazer e que eu posso fazer é te ajudar a reconhecer o propósito da sua empresa, que nada mais é do que o impacto que você quis gerar ao abrir. Pode ser que ao longo do tempo isso tenha se perdido, mas o impacto de uma empresa é você simplesmente chegar para os donos ou para os fundadores e falar, olha só, quando vocês quiseram montar essa empresa, qual a diferença vocês queriam fazer? Qual dor vocês queriam tirar? Qual contribuição vocês queriam entregar? E aí você pega esse propósito inicial, essa intenção inicial, valida isso ao longo dos anos com os momentos que a empresa mais gerou impacto e cria uma frase inspiradora. Então, assim você encontra o propósito da empresa. Calma, não parou por aí. Agora, você faz o mesmo com os colaboradores. Então, vamos supor que eu contratei o Cleiton para minha empresa, né? E eu contratei um consultor para encontrar o propósito da empresa. Ele encontrou da empresa como? Pegou lá com os donos a intenção deles ao montarem a empresa, pegou no histórico da empresa momentos que ela mais gerou impacto e criou uma frase a partir disso. Ele vai no Cleiton e fala, Cleiton, e você? O que te motivou a vir para cá? Qual impacto você quer gerar nessa empresa? O Cleiton me falou a intenção dele ao ir para a empresa e igualzinho a gente fez com a empresa, eu pergunto pro Cleiton, tá, Cleiton? E quais foram os momentos nos quais... Aliás, ofereço em tempo real agora com vocês. Bora? Bora. Vamos. Então, fala pra mim aí, quais foram os 3 momentos que você acha que você fez nesse podcast, o que você veio a ele fazer, que você gerou mais impacto, que você mais contribuiu com a comunidade, com as pessoas e com o mundo? Olha, eu acho que a minha maior contribuição com o podcast foi uma visão diferente de como as coisas acontecem. O Cleiton falou, claro, rapidamente, porque a gente tá aqui fazendo de maneira pocket
esse processo, que o propósito dele aqui no podcast é ajudar as pessoas a terem uma visão diferente, fora da caixa, sei lá. E aí, vamos supor que o propósito do podcast tem, gente? O propósito do podcast tem a frase? Então, isso aí, ó, pra ver como é que são as coisas, Arnaldo. Isso aí foi uma coisa que nós estávamos na primeira reunião do ano, antes de até fechar com você a entrevista, foi uma coisa que a gente estava discutindo, o que cada um pensava sobre o podcast. Eu faço com vocês uma sessão de cultura de graça com uma condição. Tem que ser gravado e tem que ir pra todo mundo. A gente faz um outro podcast, como encontrar o propósito da sua empresa. Aí eu faço com vocês, ao vivo, missão, visão e valores, e aí vocês fazem e a galera faz também. Quando? Show. Sensacional. Quando? Depende de quanto tempo vai demorar pra chegar aqui na minha casa o vinho e o charuto do papo. Só isso. Isso aí tá resolvido. Isso aí tá resolvido. Segunda-feira. O Cleiton falou que o propósito dele no podcast é ajudar as pessoas a terem uma visão diferente. E aí, numa empresa qualquer, você vai pegar o propósito da empresa, pegar o propósito do colaborador dentro da empresa, no caso do Cleiton, e vai botar um de frente pro outro. Então, como é que o Cleiton pode ter o propósito dele dentro da empresa, contando com que esse propósito esteja alinhado com o propósito da empresa? Então, o processo de cultura bem feito é um processo no qual ele faz um diagnóstico do propósito da empresa, mas também de cada colaborador, e faz com que cada propósito individual e do todo entre em contato para que cada pessoa possa ter a sua individualidade respeitada, mas também mirando no propósito todo para que a empresa também tenha seu propósito respeitado. Então é basicamente isso. Pô, bacana isso aí. No teu livro, lá no final, você publica alguns textos teus, né? E eu acho que isso vem muito de encontro, cara, com relação ao propósito, que é um texto que você fez lá no dia 22 de abril de 2019. E aí você fala que você foi fazer a entrevista de uma menina para trabalhar numa agência, em cima do livro Líderes, né? Gerações de X a Y. Então, ela estava imbuída do propósito. Como foi você? Acho que você pode falar melhor do que eu e dar uma descrição do assunto. Nesse sabático aí que eu fiz, eu passei mais ou menos 3 meses entre Londres, Nova York, Escócia e São Paulo. E passei um tempo no Rio fazendo algumas consultorias pontuais. Nada que realmente fosse me prender durante muito tempo. Mas uma dessas consultorias foi uma empresa de eventos no Rio de Janeiro que me contratou para escolher quem seria o social media dele. Meu background é de social media. Eu fui entrevistando as pessoas, aí fui lá, contatei a menina, que eu adorei ela, super proativa, fechei com ela. Aí, a consultoria terminou, fui embora, né? Tava ali meio que de férias, jogando meu futebol e tal, não sei o que. Um dia ela me liga, Arnaldo, quanto que eu vou ganhar? Eu falei, não, ela não perguntou quanto, ela perguntou quando. Eu falei, olha, eu te expliquei, é mês trabalhado, você vai trabalhar no primeiro mês e vai ganhar no dia 5. Ela, não, quanto? Eu falei, como assim? Eu te falei na entrevista. Ela, não. Oi? Resumindo. Ela foi trabalhar na empresa sem saber quanto ela ia ganhar, de tanto que ela estava alinhada com o propósito. Então é isso. Essa pergunta, Rodrigão, foi genial, porque é o exemplo do que deve ser feito numa empresa. É você pegar ali o girassol da empresa, que é o propósito da empresa, e alinhar com o propósito de cada colaborador. Eu queria pegar aqui um gancho para falar do Resumo Cast, é o podcast que eu participo, né, que eu sou um dos apresentadores. Esse mês de janeiro é mês de futebol no Resumo Cast. Futebol, propósito, negócio, o que tem a ver? Olha que interessante. Times também têm propósito, porque um time é uma organização. Aí eu vou citar aqui o Barça do Guardiola, quem gosta de futebol vai lembrar, foi ali campeão em 2009, 2011 da Champions, dando um show. O Guardiola fala no livro dele, na biografia dele, que eu super indico, né, que chama Pepe Confidencial, que o propósito do Barcelona era entreter, levar sorrisos pros lares, unir famílias. Olha que incrível, não é ganhar um jogo. Tanto é que eu aposto que todo mundo aqui consegue pelo menos falar uns 5 jogadores do Barcelona dessa época. Alguém que torce pro São Paulo? Opa! Cleiton, escala aí um dos 3 times do tricampeonato do Muricibol, com 3 zagueiros, 6 no meio campo, 1 na frente e aquele futebol lá eficiente, mas não tão bonito. Peraí que eu vou pesquisar aqui rapidinho e já te conto. Difícil. Então, assim como a gente lembra de Mandela e Einstein porque ele tinha um propósito, a gente lembra de times que tinham um propósito, como o Barça do Guardiola. Então, assim como empresas, times têm propósito, e dentro do Barça do Guardiola, você tinha o Xavi, Messi e Iniesta, mas você tinha o Abidal. Quem lembra do Abidal? Lateral esquerdo que teve câncer, que depois se curou e hoje em dia trabalha no Barça. O Abidal, cara, ele tinha uma função ali que ele era meio que um falso lateral esquerdo, terceiro zagueiro, que ele permitia que o time inteiro andasse. Então, olha que interessante, assim como numa empresa, exato, no Barça, que tinha como função, como propósito entreter as famílias, unir famílias, né, levar sorrisos pros lares, você tinha ali o Abidal, que tinha uma função específica de fechar a casinha, permitir que Messi, Xavi, Iniesta, entre outros, entretessem o mundo. Então, assim como numa empresa, num time de futebol, você vai ter o propósito maior e o propósito de cada colaborador. E se
tiver tudo alinhado, vai dar tudo certo e vai dar show que nem o Barça deu em 2009, 2011 e tantos anos. Menos em 2006, quando perdeu o Mundial pro Guabiru. É verdade. O Guardiola, quando chegou no Barcelona, o Guardiola era técnico do time B do Barcelona. E aí o presidente, na época, Juan Laporta, tava numa saia justa que era ou coloca o cara no time A, ou o time B vai ganhar no time A. E aí o Guardiola chegou no time A e mandou embora Deco e Ronaldinho Gaúcho. Se o Guardiola conseguiu mandar embora Deco e Ronaldinho Gaúcho, você consegue também aí remover eventuais laranjas podres que não estão alinhadas com o propósito da sua organização. Sensacional. O Arnaldo, voltando lá pro livro, né? Se trata um ponto ali que eu achei bem interessante, quando você pede pra fazer os 4 desenhos lá, os 4 sonhos, né? E pede, você fala assim, ó, você coloca a data, e se você me encher o saco, eu peço pra você colocar a hora. Só um parêntese aqui, o Textor tava falando, a gente tem que opinar, falar sobre os textos que você escreve. A impressão que eu tive quando eu li seu livro foi assim, quando você fala que escreveu na sua cama lá, tava digitando o texto, que foi a coisa que você tava conversando com o seu computador. Porque eu lendo o seu livro, parece que você tá conversando comigo e me falando, ó, meu, faz isso, agora faz isso, dá esse toque aqui e tal, mexe aqui, preenche essa pétala. Não vou ficar falando muito do livro para o pessoal também dar uma lidinha, né? É verdade, isso ontem ainda a gente tava discutindo isso, né, Cleiton? Que a gente falou, eu disse, meu, eu leio o livro, parece que você tava ali do meu lado, a gente tava trocando uma ideia sobre o assunto, parece que a gente tava conversando sobre o assunto. Esse feedback, assim, exatamente essa frase. Parece que você tava conversando comigo, isso me traz uma felicidade ímpar. Obrigado, tá? E aí, só pra continuar, né? Aí você pega e fala lá pra fazer os 4 desenhos lá, tá? E pra você colocar a data pra alcançar aqueles sonhos daquele desenho, quando você tá começando a busca do seu propósito lá. Uma vez a gente tava conversando, nós 3, velho, hoje tem muita gente ansiosa. Ah, eu quero meu propósito pra amanhã, eu quero meu negócio pra daqui a pouco, e aí eu vou lá e coloco uma data pro meu propósito. Vamos supor, eu coloco o final de semana, eu coloco o dia 20 de janeiro de 2021. Eu chego no dia do 20 de janeiro, eu não consegui realizar aquele sonho, como eu desenhei. Aí a pessoa, ela pega e se frustra com isso. Como que ela vai lidar? O que você dedica pra pessoa lidar com isso? Tanto com essa ansiedade, quanto com essa, entre aspas, frustração por não ter chegado naquele resultado do desenho. Essa pergunta é maravilhosa e eu vou respeitosamente usar aqui a decoração da casa do Pablo para responder. Pablão, eu sei que algumas pessoas não estão assim vendo a imagem, mas o Pablo, chega pro lado um pouquinho a câmera para mostrar ali o Kobe Bryant. Eu acho que o Pablo, ele pesquisou um pouco sobre a minha vida e falou, vou fazer hoje um ambiente para o Arnaldo. Basquete, né? Beleza. Mas vamos lá. Pablo, você é muito fã do Kobe Bryant, mas com todo respeito ao Kobe, Deus o tenha, maravilhoso. Falar que o Kobe foi o melhor da história é um exagero, correto? Você pode falar que assim, de 1 em 10 vão achar que o Kobe foi o melhor da história? Se muito, correto? Correto. Eu acho, inclusive, tá? Você é 1 em 10. Pra mim é Jordan, LeBron. A meta do Kobe, Clayton, era ser o melhor da história. Todo mundo sabe disso. E aí o Kobe entra na NBA com a meta de ser o melhor da história. Ele conseguiu? A maioria vai falar que não. Kobe teve sucesso ou fracasso na carreira dele? Sucesso. Sucesso. Né? Então, claro que você vai ter que entender como é que funciona a mente de cada um. Mas eu, nesse sentido, sou meio Mamba mentality, né? Tem a mentalidade do Kobe, que eu prefiro mirar lá no alto, que se eu chegar na metade, já consegui muito, né? Então, essa é parte da resposta. O Kobe queria ser o melhor, assim como 1 em 10 vão falar que ele é o melhor, 10 em 10 vão falar que ele é top 10. Pô, top 10 da NBA da história, isso é fracasso aonde? Mas talvez se a meta dele fosse apenas jogar na NBA, ele não teria chegado tão longe. Então, Cleiton, o que você prefere? Ser que nem o Kobe e ter como meta ser o melhor e ficar entre os 10 melhores? Ou ser que nem, sei lá, vou pensar um jogador aqui engraçado da NBA meio tosco. O Allen Iverson, né? Que era um jogador que fez muito barulho, mas pouco resultado na época dele. Ou então assim, um jogador que tinha só como meta jogar na NBA, a meta dele era jogar na NBA. Ele conseguiu, mas ninguém lembra dele. Então vamos lá, Cleiton, de novo. A pergunta é, você prefere ser o Kobe, que mirou em ser o primeiro, terminou entre os top 10 com certeza, ou alguém que só queria estar na NBA, bateu a meta, mas ninguém lembra dele? O que você prefere? É pessoal isso, pode ser que você fale, não sei. Outra coisa que eu queria falar sobre isso é o seguinte, eu li na ordem 2 livros. Primeiro, Poder do Agora, do Eckhart Tolle. O que ele fala? Fique no agora. Aí depois ele li o Metas, do Brian Tracy. O que ele fala? Foca no futuro. Eu falei, porra, você não tá sacanagem? Porra, nós falamos disso aí ontem, hein? Nós falamos disso ontem. A gente às vezes acha que a gente tá sendo gravado, velho. Ou chipado, nós estamos chipados. Não, mas não por mim. Pelo Google aí. Bom, a confusão tá instalada, né? Presente, futuro. E aí, cara, a melhor resposta que eu vi pra isso foi numa própria entrevista do Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, que ele fala, cara, pensa no alpinista. Quer chegar no topo da montanha, mas ele não quer de helicóptero, né? Ele quer subir e curtir cada passo da subida. Quando você faz uma viagem road trip, né? Quando você pega a estrada. Quando eu conheci o Kobe, Pablo, eu fiz uma viagem pela estrada da Califórnia. Se eu quisesse só chegar em Los Angeles, eu pegava um avião, cara. Eu fui de carro pra conhecer cada percurso da subida. Então, Cleiton, pra tua pergunta tem 2 respostas. Você prefere ser o cara que vai ter uma meta muito desafiadora
que metade dela já vai ser bom pra caceta? Ou você prefere o cara que vai só cumprir a meta pra não ter o peso de que não cumpriu? Eu prefiro ser que nem o Kobe Bryant. Tem uma frase que diz que o homem que deseja chegar na lua pode ser que chega no topo de uma árvore, mas aquele que sonha em chegar no topo de uma árvore dificilmente sai do chão. Pois é, então assim, a minha mentalidade funciona assim, mas eu entendo que a gente tem que tentar entender as nuances de cada personalidade, e aí para essas pessoas eu uso esse exemplo do alpinista, né, que você quer chegar no topo da montanha, mas aproveitando a jornada, ou o exemplo da road trip, você quer chegar lá em Los Angeles, mas pô, aproveitando o deserto de Nevada, aproveitando ali as florestas de Yosemite e por aí vai. Isso daí é uma coisa que a gente tava discutindo ontem, exatamente isso, né, que é, poxa, eu atingi meu objetivo, e aí, acabou minha felicidade, né, mas se você parar pra pensar em todo o percurso que você teve, aproveitar o percurso, né, não é eu vou correr por correr, não, eu vou começar a correr hoje porque quero perder meu peso, e aí eu vou sair correr na rua, não vou fazer academia, não vou fazer nada, e aí eu atingi meu peso, beleza, e aí eu já me sinto assim, porra, qual é o meu próximo objetivo? Mas eu não aproveitei o percurso, eu não olhei pro lado. Não, mas aí entra a diferença do propósito e do objetivo, e aí, gente, o que explica isso muito bem é o filme Soul da Disney, não sei se vocês já viram. Muito bom esse filme. O propósito, ele não termina, porque se o seu propósito é, como o meu, ajudar pessoas a encontrar o propósito, pô, você lançou um livro best-seller, beleza, mas e agora? Como é que eu posso fazer pra amplificar minha mensagem? Você encontrar a tua verdade, cara, e aí eu vou citar aqui o tio Ben do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas é isso. Quando você encontra o seu propósito, ao mesmo tempo que é incrível, porque você encontrou ali algo maravilhoso, por outro lado, tem uma responsabilidade, cara, agora eu tenho que pegar isso e mostrar pro mundo, cara. Eu lembro que quando eu comecei a atender individualmente, dando mentoria, eu ficava nervoso, eu atendia, sei lá, umas 8 pessoas por dia, não sobrava tempo. Mas eu falei, peraí, e as milhares que estão aí fora que estão precisando disso também? Por isso que veio o livro, curso online, podcast e por aí vai. Então, resumindo, o propósito não termina. Uma meta termina, o objetivo é alcançado, mas o propósito ele é contínuo porque o seu impacto tem que ser escalado. Acho que todo mundo aí teve uma aula, né? Esse é mais um podcast. Final do ano é aquele podcast que tem que se ouvir todos os dias que a gente gravou. E esse é mais um que você tem que ficar lá no repeat ouvindo os dois, porque um é complemento do outro. Foi uma aula, eu aqui tive que segurar aqui. Meu olho tava bem suado durante alguns momentos do bate-papo aqui, meu olho suou. Aí vê que é o calor aqui, né? Mas é isso, Arnaldo, eu queria agradecer a sua participação aí. Eu acho que foi bacana. Foi um puta do ensinamento. Eu curti pra caramba. Obrigado, Rodrigão. Toda e qualquer oportunidade que eu tenho de falar da minha verdade, saber que vocês aí se debruçaram no meu trabalho para poder fazer esse podcast incrível como ele foi, é um privilégio. E eu queria saber se eu posso, como uma forma de agradecimento, mais um, honrar vocês e os ouvintes com uma história que eu já contei algumas vezes, talvez vocês já tenham escutado, mas que, como eu tô aqui diante de um novo público, eu gostaria de contar mais uma vez, que é a história da bailarina e queria, enfim, terminar com ela. Posso? Claro. Pode. Essa história eu lembro que quando eu escutei, ela tá no TED do Ken Robinson, que é As Escolas Matam a Criatividade, o que de fato acontece, que é o TED mais visto da história, e ele contou essa história e eu nunca mais esqueci. Falei, cara, essa história explica pra todo mundo o que é um propósito, o que acontece quando você não encontra o seu e o que acontece quando você encontra. Era uma vez a Gillian Lynn, que era uma menina que nos anos 30 foi diagnosticada com hiperatividade. Então vocês imaginam o que uma menina nos anos 30 diagnosticada com hiperatividade não sofreu de preconceito, né? Então ela foi expulsa aí de 10 colégios em sequência com esse diagnóstico aí. E a mãe dela, muito desesperada, começou a levar em médicos e médicos e médicos buscando algum tipo de solução, algum tipo de esperança, algum tipo de diagnóstico diferente. Mas nada. Durante um ano, era sempre isso. Interna sua filha, hiperativa, maluca, histérica e por aí vai. Depois de um ano, aquela mãe muito determinada falou, olha, isso não pode continuar. Se o próximo médico falar a mesma coisa, com muito pesar, eu vou ter que internar minha filha. E assim ela chegou no médico, o médico olhou pra menina, bastaram 5 minutos, ele pediu pra aquela menina esperar numa sala de espera e falou pra mãe, olha, vai ter que internar sua filha. Pegou um papel, pegou uma caneta, começou a escrever naquele papel o endereço do tal sanatório na qual a menina, Gillian, seria internada. Só que pra sorte dela, pra nossa sorte, pra sorte do mundo, a sala de espera na qual ela estava esperando era de vidro e ele conseguia ver através. Ele viu, olhando por cima do papel, enquanto escrevia o endereço do sanatório, que aquela menina estava dançando na sala de espera. Não só dançando, mas encantando. Naquele momento, ele amassou o papel, jogou no lixo, falou pra mãe, a sua filha não é louca. A sua filha só precisa dançar. Desde então, Gillian Lynn nunca mais parou de dançar e se tornou a primeira mulher do mundo a ser bilionária e responsável por peças como Fantasma da Ópera, Cats, Rei Leão
entre outros. Esteve a segundos de perder para sempre esse propósito. Bom, o que a Guilherme tem a ver comigo, com o Rodrigo, com a Luísa, com o Cleiton, com o Pablo e com você? Tudo. Quando não encontramos o nosso propósito, ficamos que nem ela. Hiperativas, malucos, ansiosos, ansiosas. Mas como havia para ela, existe para cada um de nós um lugar no qual nos sentimos aceitos, pertencentes e livres para exercer a nossa arte, que é o nosso propósito. Foi exatamente esse lugar que vocês me proporcionaram agora, nessa entrevista, e eu espero que tenha sido esse lugar que cada um de vocês e todos os ouvintes encontraram nessa troca tão rica. Obrigado, gente. A gente que agradece. Valeu, a gente que agradece. Obrigado, Arnaldo. Cleitão, suas palavras finais. Bom, hoje uma aula, né? Foi o que você falou, Tex, um podcast para ser ouvido. A gente mesmo pode ter certeza que vai ficar ouvindo isso muito tempo, toda hora, o dia inteiro. Arnaldo, eu só tenho que te agradecer, cara. Um trabalho muito bonito, um livro muito gostoso de ler, traz muito conteúdo pra pessoa. Você, um cara muito legal, aceitou nosso convite de bate-pronto e tal, uma vibe bacana. Obrigado mesmo, cara. Valeu por essa força que você tá dando pra gente. Claro, isso vai ser transmitido depois pro pessoal que acompanha a gente, mas esse momento de hoje é único, não tem explicação. Só pra te contextualizar, todo podcast eu sempre tento terminar com uma frase. E eu peguei uma frase no seu livro que eu me identifiquei muito com ela, porque eu também sou muito desse que não acredita que há respostas que movam o mundo, sim as perguntas. Tem uma frase que é a seguinte: você não terá respostas enquanto não começar a fazer perguntas. Arnaldo Neto. Um abraço. Pablito, palavras finais. Arnaldo, eu não sei se você acredita nas forças do universo e no poder do universo, mas assim, eu acredito muito que o universo alinhou os planetas ali pra gente estar próximo e pra gente ter esse papo. Como eu disse, você transformou meu planejamento desse ano, você me ajudou a encontrar o meu propósito. Todo esse papo e todas as coisas que a gente conversou hoje foram muito especiais pra mim. Queria terminar com, acho que a melhor frase que eu poderia achar, na verdade é uma palavra, que é a melhor palavra que eu poderia achar pra encerrar esse podcast. Obrigado, Arnaldo Neto. A minha, como sempre, né, ou como quase sempre, termina com Nietzsche, né? E principalmente hoje, de propósito, fico feliz que encontrei mais alguém aí para falar de Zaratustra. Vamos para a frase do Nietzsche, né? Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Friedrich Nietzsche. E é isso. E agora o nosso convidado aí faz o encerramento com sua frase derradeira. Frase da noite, obviamente, antes dela, obrigado a cada um de vocês pela frase e pela homenagem. Obrigado, Cleiton, Rodrigo, Pablo, obrigado, Luísa, também. Vamos lá. Frase da noite é do Tony Robbins. A sua vida acontece pra você e não com você. Suas dores, seus problemas, seus desafios não aconteceram com você, mas sim pra você. Foram guias, setas para que você aprendesse com eles e, consequentemente, pudesse ajudar muitas pessoas a não passar pelo mesmo. A sua vida acontece pra você e não com você. Olhe pra dentro, resignifique sua dor e ajude muitas pessoas a não passarem pelo mesmo. Espero ter feito exatamente isso aqui hoje. Obrigado. Sensacional. Valeu, Arnaldo.